Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo episódio do Pode Sim. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma musicista a quem eu admiro muito e tenho certeza que você também conhece. Se não conhece, precisa conhecer o trabalho dela, que é um trabalho muito orgânico, muito natural, mas que conecta com cada um de nós, e eu tenho absoluta certeza que você, como músico, como musicista, também vai se conectar com o trabalho dela. Hoje eu tô aqui com a Thalita Gondim. Thalita, muito obrigada pela presença aqui no Pode Sim. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e espero que a gente consiga aí ter uma conversa legal, eu consiga fazer algo interessante aqui. Com certeza! A Thalita, ela é proprietária e diretora da Escola de Piano Thalita Gondim. Thalita, vamos voltar no tempo. Quero saber da Thalita criança, de onde você é, como que começou, mais que a sua paixão pela música, porque hoje eu sei que você é uma apaixonada pelo seu trabalho, pela música e pela educação musical, mas como que isso começou na sua vida? Como que a música surgiu? Tinha músicos na família? Você foi a primeira que desbravou aí? Como que foi o incentivo da família e como que você começou a estudar música antes da carreira, né? Como começou isso? Olha, a minha história com a música é bem intensa, assim, vamos dizer. Na verdade, eu não tenho ninguém, assim, da minha família que toca, nada disso. A minha mãe simplesmente me colocou em aulas de piano, balé, artes, né? Todas essas coisas, assim, né? Que, enfim, a gente coloca os filhos com 7 anos, 8 anos, mais ou menos, né? E, enfim, ela me colocou ali numa escola que era perto de casa. Faz aulas de piano. E logo no início, a minha professora já falou, gente, ela tem muita facilidade, ela parece que pega as coisas rápido, ela gosta, vou levar ela pra um concurso de piano, você topa? Assim, mal entrei na escola. Nossa, você tem contato com essa primeira professora? Você se lembra dela? Tenho, até hoje, quando eu vou pra Goiânia a gente se encontra. Ela foi assistir concertos agora da minha aluna tocando com a orquestra lá, que na época fui eu, né? Demais. Mas enfim, a gente foi tudo meio intenso, assim. Mal cheguei, mal entrei. Eu acho que tem que participar de concurso, você topa? Eu falei, top. E eu que sou uma pessoa extremamente competitiva, assim, super... Comecei a estudar, assim, acho que de começo... Porque a gente tinha um concurso que eu queria participar e eu queria ganhar. Eu acho que foi muito assim, né? Começou muito nessa coisa, assim, de ir pra competição. E quando menos percebi, eu vi que aquilo realmente fazia parte da minha vida, né? Então, que eu amava ali ficar horas e horas. Então, eu era uma criança com 10 anos de idade que estudava 4 horas, assim, sem ninguém me pedir. Minha mãe não tinha que me pedir, a minha professora não tinha que me pedir, né? Então, foi basicamente isso. Então, aos 9 anos, não, 10 anos eu já estava solando com orquestra, concerto de Mozart. Aos 12... participando de concurso, com solo. Com 14 anos, fui para o Festival de Campos do Jordão. Com 17 anos, passei no Conservatório da Suíça para fazer, enfim, faculdade. E o negócio foi fluindo, assim, de uma maneira que nem eu esperava, assim. Orgânica, né? Como Sim, eu mesmo totalmente. disse, totalmente orgânica. E você se lembra de você com 10 anos? Porque isso que você fala, uma criança de 10 anos que senta sem a mãe mandar, sem a professora pedir, sem realmente ter alguém ali incentivando, não que você não tivesse incentivo, mas que mandando, né? Ordenando, você vai estudar, só hora de estudo, tal. Isso é incomum. Na nossa realidade, eu estudo música desde os 7 anos, isso é incomum, eu não conheço dentre os nossos alunos também, e os alunos que eu vejo, isso não é algo comum na sociedade. Você se lembra de você, nessa época, o que passava na sua cabeça, qual era a motivação que você tinha para ir, o que você pensava? Você se lembra disso, voltando lá atrás? Você consegue puxar uma memória afetiva disso? Olha, eu me lembro, assim, mais ou menos. Na verdade, eu, como pessoa, assim, eu sempre fui muito, muito certinha. Então, assim, na escola, eu sempre era aquela aluna que tirava notas altas, era a primeira da classe, aquela coisa assim, né? Responsável, então, né? assim, eu sempre fui uma pessoa, acho que até hoje, acho que talvez até muito ansiosa desde criança.
Eu falava, eu tinha que fazer. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer. Não tinha outra coisa. Então, falou que eu tinha que fazer, eu queria fazer o melhor possível. E eu realmente não me lembro, assim. Pelo contrário, às vezes minha mãe tinha que brigar, meu pai tinha que brigar. Para de tocar, não aguento mais. Ai, mas meu concurso sei lá, semana que vem eu não consegui. Eu acho que foi muito por causa disso, né? Então, realmente, hoje eu tenho alunos e não é comum. Aí eu mesma, às vezes, fico perguntando, gente, eu queria tanto lembrar como eu era, assim, porque... Hoje a gente vê a dificuldade, realmente, de a gente insistir com os pais, coloca pra estudar, não existe milagre, não tem a melhor professora do mundo que vai fazer uma criança tocar bem se realmente não houver aquele estudo em casa, né? Mas eu realmente, assim, eu não lembro, é uma coisa que até um dia eu mandei mensagem pra minha ex-professora, né, da infância, eu quero conversar com você, eu quero que você me conte como eu era, porque assim... Eu simplesmente não me lembro, assim, eu só fui, tinha que estudar, estudava, tinha que fazer as coisas, eu ia, me botava no palco, vai lá e toca, eu ia, quando eu vi, eu nem sei, assim, de verdade. E você tinha medo de tocar no palco? Como que era essa sensação? Então, é uma coisa engraçada, porque essa coisa de medo de tocar no palco, né, as pessoas acham que a gente, mas você não sente isso, você é ótima de palco, né? Então, o que acontece? Quando a gente realmente era criança, sei lá, quando eu tinha 9 anos de idade... Realmente eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Vai lá e faz. À medida que a gente vai melhorando, a gente vai começando a se cobrar, vai ficando mais difícil, né? Então, às vezes a gente acha que, não, mas ela tem experiência já tem 10 anos que ela faz isso, deve ser fácil hoje. Não é. Pelo contrário, eu acho que é mais difícil. A partir do momento que a gente vai melhorando, a gente vai se cobrando, a gente começa a se comparar, começa a ter outras referências de gravações. Então, a criança que tocava era muito mais despojada, muito mais... só ia. Sentava, tocava. E hoje eu vejo que a ansiedade é uma coisa, assim, que ela vai vindo com a idade, eu acho. Eu não sei, assim. Tem o racional agora. Exatamente. Tanto é que... Hoje no estúdio, na minha escola, a gente tem 2 grupos, né, de recitais, o das crianças e os dos adultos. Uhum. As crianças, elas tocam, nem sabem o que vão vestir no dia, simplesmente aparece lá, toca. Tá fazendo maior bagunça antes. Os adultos, 1 mês antes, já começa a passar mal, já começa a falar assim, eu não quero tocar, eu não vou conseguir. E se eu errar? E daí, se você errar? Você não vai morrer por causa disso? Então, assim, essa coisa de palco, né? É uma coisa que a gente... Comecei bem e parece que no meio ali... Eu tenho sempre que me policiar, de realmente se acalmar, se ter uma preparação. Sim. Antes eu era realmente muito tranquila. Então, eu não me lembro mesmo, assim, de como era a Thalita. Uns 10... Não sei te dizer. E como que é agora? Eu acho que é a profissionalização mesmo, né? Era uma criança que começou ali por um hobby, porque a mãe pediu, opa, tô gostando disso, isso me dá prazer. Mas agora é uma profissional, então a responsabilidade é meio que um peso, né? Que a gente vai tendo, poxa, eu tenho que ser cada vez melhor, você... tem, com certeza, um critério ali de performance. Então, como que você tem cada vez melhor. Agora, eu quero fazer uma pergunta curiosa. Teve algum concerto que você tocou sem errar? Sem errar nada, eu acho nenhuma que nota? Não teve, isso não existe. Não existe, né? Vamos quebrar esse paradigma, por favor. Eu recebo, assim, sempre perguntas. Mas como é que eu faço pra não errar? Você já tocou algum concerto que você já errou alguma vez? Gente, como assim? Eu acho que muda a pergunta. Teve alguma vez que não errei nada? E não teve. Né? A gente se cobra muito, mas não existe. Essa coisa de padrão de gravação é na gravação, porque a gente pode, né, tocar... errei alguma coisa, voltar. Ao vivo, gente, todo mundo erra, não tem isso. E a gente fica com medo do julgamento das outras pessoas, né? Então, como a gente tava falando, quando eu era criança, eu não tinha esse julgamento, eu não tinha noção da proporção das coisas. A partir do momento que a gente vai crescendo e todo mundo, nossa, você toca tão bem, nossa, mas você é tão boa, nossa, você não vai errar porque você tem muito talento. Parece que isso vai virando um peso. E aí, a responsabilidade vem, nossa, mas todo mundo tá falando que eu toco muito bem, que eu tenho muito talento, eu preciso provar que é isso mesmo. E aí acaba virando uma coisa contra a gente, né? Sim, com certeza. Você falou de um assunto que é
tanto da profissionalização quanto quando você é criança, todo mundo fala, ai, que lindo, parabéns, não tem problema que você errou. E quando você é adulto, as pessoas falam, você errou tal coisa, tem que consertar isso, tem que melhorar naquilo, tal fase pode ser melhor. Quando a gente vem pra internet, aí vem as críticas, por que você deveria fazer assim e não assado, por que você não fez isso? Como que você lida com isso hoje em dia? Não só com as críticas, mas com os feedbacks positivos, negativos, que a gente tem muito. Eu também tenho. Pessoas que muitas vezes desacreditam no nosso trabalho, mesmo a gente provando todos os dias que a gente tem uma metodologia que funciona, que tem um passo a passo, que tem uma trilha. Então, como que você lida com isso hoje? Porque quando é criança, os nossos alunos, a gente faz isso. Parabéns, você errou ali no compasso 5, aquela nota, mas não tem problema. Mas aí, quando a gente se profissionaliza, não rola muito isso, né? Aí já rola uma pressão. Como que você lida com isso? É algo que te incomoda? Ou que não te incomoda? Entra por aqui, sai por ali? Olha, assim, em relação à crítica das outras pessoas, isso realmente é uma coisa que eu consegui me blindar. Ou então fui obrigada a conseguir, principalmente quando a gente, enfim, começa a ir para redes sociais, né? Quando eu comecei meu Instagram, assim, até hoje, né? Eu recebo muitas mensagens, assim, maravilhosas, de gente elogiando, mas também sempre tem gente, às vezes, criando um perfil que você não sabe nem de onde veio aquela pessoa, tentando te menosprezar, tentando curtir com a sua cara, ou tentando falar alguma coisa ruim. Mas isso eu consigo me blindar, assim, em relação à internet, principalmente quando é pessoa que eu nem conheço. Falei, gente, quem que essa pessoa é? Eu não faço ideia de onde seja. Uma coisa que eu mais me cobro é comigo mesma. Então, se eu sei que não tá bom, se eu sei que eu não tô no meu melhor, se eu sei, eu toquei, não foi legal e eu tenho consciência disso. Então, às vezes, a minha crítica, me pesa muito mais do que a dos outros, né? Então, que bom, né? Porque... Ótimo, ótimo. Porque a gente se deixando levar pelas nossas críticas e pelas dos outros, aí Sim. a gente acaba como se fala? Tolindo, Sim. muitas vezes. E não aproveitando todo o potencial que a gente tem. Eu tô assim, igual você também. Tô bem blindada do que falam. E quando eu quero alguma opinião, eu pergunto para pessoas que eu confio. Então, eu mando alguma coisa, olha, o que você acha disso? Pessoas do meio musical e do meio acadêmico, mentoras minhas ou colegas, amigas, mentoras, eu mando, olha, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Porque aquela opinião realmente me importa. Mas se é algo que não me importa, eu tenho um botãozinho aqui no meu cérebro que chama delete. E eu aperto esse delete e isso some. Eu acho que é uma grande solução para a gente não ficar com isso, né? E continuar fazendo o trabalho com a nossa verdade, como eu sempre disse. Aproveitando sobre isso, falando um pouco mais do estúdio, conta e da sua escola de piano, conta um pouco mais para mim como que tá organizado e estruturada essa escola hoje, do ponto de vista da metodologia, da trilha que o aluno tem desde quando ele chega lá, desde o primeiro contato que eles têm com vocês, como que é essa trilha, o aluno chega tocando 0 e depois ele daqui a algum tempo já está tocando bastante coisa, porque fala assim, tá tocando uma canção de 4 compassos. Gente, 4 compassos, para quem sabia 0, é muito. Ou uma página, né? Ali, 3 pautas. Então, é muita coisa. Como que você estruturou e como que está esse processo hoje da sua escola? Então, em relação à minha escola, eu comecei sozinha, né? Eu aluguei uma sala, por isso que até então eu chamava de estúdio de piano. Antes disso, eu não perguntei como que começou, antes de começar a escola, como que você começou a dar aula? Foi aqui já em São Paulo? Foi em Goiânia? Como que você começou a dar aula? Quando eu comecei a dar aula, eu na verdade, eu já tenho algumas experiências, assim, dando aula. Inclusive, na escola que eu estudei quando criança, então eu virei adolescente. Eu estudava aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo a cada 15 dias fazer aula em São Paulo. E dava aulas lá onde eu aprendi. Então, eu meio que já aprendi lá um pouco. Mas, enfim, eu fui pra faculdade, acabei largando um pouco isso, né? Quando que eu retomei a dar aulas, foi literalmente na universidade, onde meus próprios colegas me pediam aula. Eu falei, nossa, Thalita, me dá uma aula aqui disso. E aí, eu fui vendo que eu realmente tinha um interesse, eu gostava muito. Mas, realmente, eu comecei a dar aulas quando iniciou a pandemia. Porque antes disso, eu era pianista lá da academia da USESP.
E foi bem quando eu saí, eu falei, não, agora eu queria me dedicar mais a estudar piano solo. E aí veio a pandemia, enfim, né? O mundo virou de cabeça pra baixo. Caos, né? Que a gente falou, o que a gente vai fazer Aí, agora? pois é, aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu saí de onde eu tava. E foi aí que eu decidi criar enfim, vou montar o meu Instagram. E comecei a dar aula online, né? Tudo começou realmente com aulas online. Inclusive, eu fui até pra Goiânia, na casa dos meus pais, quando teve a pandemia. E comecei lá, no meu piano antigo, a dar aula online. E aí as coisas foram voltando. Eu me mudei pra Alphaville. Foi uma loucura, assim, essa pandemia. E aí lá, eu comecei a dar aulas também lá na minha casa. A minha rede social começou a tomar uma proporção muito grande, assim, de procura. Eu vi que, assim, em 8 meses que eu comecei a dar aula, literalmente eu não tinha mais vagas. Eu tinha gente me escrevendo todo dia, pelo amor de Deus, quero ter aula, quero ter aula. E eu não tinha como, né, aceitar mais ninguém. Ficou uma carga horária pesada. Aí, o que eu decidi? Eu falei, eu quero ir pra São Paulo. Eu larguei todos os meus alunos lá em Alphaville. Você teve medo? Não. Não. Não tive. Adoro. Adoro. Então, assim, eu acho que eu deixei pra trás, uns 20 alunos. Olha, gente, não vou mais poder ficar aqui. Alguns acabaram fazendo aula, vieram, né, pra São Paulo. Mas eu montei do zero, meu estúdio, minha sala. E anunciei, gente, eu tô com novas vagas. Em 3 dias, minha agenda já tinha lotado de novo. Em 3 dias, gente, não tem mais vaga. Foi literalmente isso. Então, eu comecei a dar aulas assim. E uma coisa que eu acho que é importante eu falar, que eu comecei a dar aulas e o meu estúdio veio com esse intuito de piano erudito mesmo, né? Do piano clássico. Então, eu via muitos alunos me escrevendo, mas eu faço aula e nunca trabalharam isso, ninguém nunca falou sobre técnica, ninguém nunca falou sobre sonoridade, o professor sempre deixava eu tocar o que eu queria, toca uma música popular, era tudo muito perdido. E eu, como eu sou muito certinha, né? Eu falei, gente, eu quero mudar isso, eu vou mudar. E aí, sim, eu falei, eu quero criar algo consolidado realmente aí na música clássica. Então, se chega um aluno ali e fala, eu quero tocar música popular aqui na sua escola, não é aqui. Né? Então, foi muito baseado nisso. Então, eu desde a primeira aula ali com os meus alunos, eu ensino, assim, técnica já, ensino já o repertório, nem que seja, assim, super iniciante, mas da música clássica, do repertório erudito, leitura de partitura, assim, realmente um método tradicional, né, que eu vi perder muito, assim, nos últimos anos. A gente vê muita gente falando, porque aqui é tudo lúdico, a gente não segue mais, como se fosse uma coisa ruim. A gente ter esse ensino, assim, de realmente qualidade, de fazer técnica, de realmente dar uma qualidade, né, excelência de aula. E eu vi que se perdeu, eu falei assim, é aí que eu vou fazer diferença. Então, foi nesse sentido que as coisas no estúdio ali começaram a fluir, né? Adorei. Eu sempre falo muito isso para os mentorados no Instagram, para quem acompanha, você trabalhar com a sua verdade. Se a sua verdade não servir para os outros, não tem problema. Quem está junto com você vai vir com você e vai realmente entender e fazer parte da sua tribo, do seu lugar e da sua metodologia que você segue. E muitas pessoas às vezes ensinam um estilo musical, não porque ele quer, mas porque as pessoas gostam. E quando você assume e se posiciona para o que você gosta, para o que você sabe fazer bem e para o que você sabe que vai transformar pessoas e trazer resultado, tá aí a resposta. Você lota a agenda em 3 dias, você expande a escola, era um estúdio, agora é uma escola de piano. Então, quando realmente você trabalha com a sua verdade, trabalha com o que você acredita, independente do que os outros falem, pensam ou publicam nas redes sociais deles, ou você vê todo mundo fazendo, isso faz muito mais sentido. Isso traz muito mais resultado e a gente trabalha mais em paz com a verdade e realmente de uma maneira que traz mais resultados. Agora, você falou do tempo que você estudou fora do país. Conta um pouco mais dessa sua experiência. Você fez graduação lá? Conta um pouco mais disso. Então, aí entrou aí um pouco numa fase meio que eu tive um pouco de crise ali, que eu acho que toda a carreira, né? Porque todo mundo. Eu sou fonoaudióloga, você sabia? Não sabia. Eu sou fonoaudióloga, porque com 17 anos eu já dava aula desde os 15. Aí com 17 eu falei assim, eu já
dava aula, eu falei, mas acho que eu não quero seguir, a música é hobby, eu vou fazer fono. E fiz fono, e me formei, sou fonoaudióloga. E daí, mas os 4 anos de faculdade, eu já continuei dando aula de música e acabou a faculdade, aí que eu fui mais ainda. Mas a fonoaudiologia agregou muito, como eu gosto de dar aula para criança, então agregou muito nessa fase do desenvolvimento humano, fase do desenvolvimento de linguagem e fala. Mas eu também já tive essa crise. E inclusive eu fiz outra graduação. Então, e como eu comecei nova, né, já com esse intuito aí de profissional mesmo, né? Já falava assim, desde os 10 anos, você tem que seguir carreira, sempre foi aquela coisa. Então, eu sempre tive, olha, eu cheguei aos 17 anos, terminei o ensino médio, eu vou estudar fora. Então, era uma coisa que realmente era muito presente na minha vida. Então, E você vai atrás dos seus objetivos sempre, né? Pelo que eu tô vendo. Se você quer alguma coisa, você faz o que tiver que fazer pra ir. E quando eu tinha 17 anos, foi quando eu terminei o ensino médio. Fiz a prova lá, que não é vestibular, né? É uma prova realmente para entrar no bacharelado. Uhum. Passei, foi no Conservatório de Lausanne. E, enfim, estudei aí 1 ano lá. Uhum. Só que morar fora, né, envolve muita coisa. Eu era muito nova, eu não tinha nem 18 anos ainda. Numa cultura tão diferente da nossa. Foi muito diferente. Em relação também ao valor mesmo, né, de se manter, que não era uma coisa fácil. Então, eu me vi ali numa realidade muito, muito distante, então foi um pouco difícil. Eu fiquei durante 1 ano passando alguns perrengues, assim, em vários sentidos. Perrengues financeiros, de aulas mesmo, que às vezes eu não entendia um pouco a cultura, eu não conseguia ter amigos ali. E foi mais ou menos isso. Eu fiquei 1 ano quando os meus pais ali, que me ajudavam na época, decidiram, falaram assim, não, você tem que voltar, você não tá bem ali. Eu não estava bem. Né? Então, foi um momento que eu tava, assim, eu mais chorava do que conseguia estudar. Foi realmente, assim, muito difícil. E aí, nisso, eu falei assim, parece que entrou aquela crise. Eu não sabia, mas, gente, eu construí minha vida inteira pra isso e agora tô aqui e parece que as coisas estão difíceis. Foi quando eu decidi voltar e eu parei o piano. Eu fiz 1 ano de faculdade de Direito. Jura? Eu não sabia disso, adorei saber. Porque eu falei, se não for pra morar fora, eu não quero mais também. Eu era 880. Mas eu não consegui ficar muito tempo, né, na faculdade. Eu fiquei 1 ano, eu falei, não tem jeito, a minha vida é piano. Aí eu retornei, fiz faculdade aqui no Brasil. E aí foi isso, Adorei você contar isso, porque as pessoas pensam que a nossa vida é um mar de vitórias. E tem muitos momentos de inflexão e momentos que a gente fica em dúvida do que vai fazer, como seguir. Não tô feliz desse jeito, quero de outro jeito. Você tentou o direito, tentou ser advogada? Não, não é isso que eu quero. Eu quero realmente trabalhar com música. E qual foi, assim, o ponto-chave, se teve alguma... apoio da família, de amigos, qual foi o ponto-chave que daí você chegou no direito? Teve algum dia, uma situação, ou foi assim, você foi sentindo, que você falou, não, eu quero mesmo a música, vou largar e vou ficar? O ponto-chave foi quando o meu professor, que me dava aula lá na Suíça, o Ricardo Castro, ele veio tocar no Brasil. Eu falei, eu vou lá assistir ele, vou encontrar com ele. Enfim, a última vez que eu tinha encontrado com ele era na Suíça. Ele, e aí, como é que você tá? Quanto tempo? Tem tocado? Eu falei, não, eu tô 1 ano sem tocar. Quando ele falou isso, isso é um absurdo. Você é uma pessoa que não pode ficar sem tocar piano. É um absurdo você falar isso, que você tá sem tocar. Não tem como. Você e a música não era pra ser assim, né? E aí foi nesse momento que ele me convidou vamos passar 1 semana lá em Salvador, que eu tenho uma academia de piano, você vai fazer algumas aulas comigo. Foi isso. Eu falei, vou voltar. Eu larguei a academia, larguei o direito, fui fazer algumas aulas com ele, e nesse momento eu voltei e aí não parei mais. Reacendeu a chama. Foi Ele com certeza é uma pessoa ímpar na sua trajetória profissional. Ricardo com certeza, né? Porque ele sempre foi uma inspiração aí pra mim como professor, como musicista, né? Inclusive, hoje eu acho que ele é um dos maiores pianistas, assim, representando o Brasil lá fora. Então, eu sempre tive ele realmente como uma peça que eu queria me espelhar, né? Então, tudo que ele falava pra mim sempre teve muito peso, né? Então, se ele falava que estava muito bom, me elogiava alguma coisa, era uma coisa que me fazia muito bem. Ou então, não, isso aqui não tá legal, eu confio nele, né? Então, me pesou muito no momento que ele falou, você não pode ficar sem tocar. E isso foi
a virada de chave. Falei assim, não, realmente, o que eu tô fazendo na minha vida? Tem nada a ver isso. Talvez seus pais já tinham pensado isso, já tinham até te falado isso, mas no momento que ele falou, mudou essa chave, né? A minha mãe sempre me incentivou. Ela sempre falava, Thalita, pelo amor de Deus, né? O piano é o que você sabe fazer de melhor. Tanto que minha mãe é da área do direito, mas ela não me apoiou a fazer direito. Tá. Eu fui meio que também contra tudo. E aí voltei. E realmente é o que eu sei fazer bem, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Inclusive, quando a gente estava falando aí das aulas, né? Que eu falei sobre o piano erudito, não é... Eu não quero classificar... Igual você falou. Eu me perguntei o que eu quero fazer pra minha vida e o que eu sei fazer muito bem. Eu sei dar aula de piano clássico muito bem. Uhum. Se eu for pra dar aula de piano popular, eu não vou fazer isso bem, às vezes, como um outro pianista faria. Claro. Não é pra você que tá procurando um piano popular. Mas se você quer realmente aprender a parte do piano erudito, isso eu sei fazer bem. Então eu falei assim, eu vou ditar o que eu quero trabalhar e vou fazer com a maior excelência, né? E foi realmente esse o ponto-chave. Então, de definir o que eu quero e, a partir disso, construir alguma coisa de excelência. E foi exatamente assim que o estúdio nasceu, né? Com o meu ideal. O meu ideal é realmente esse aqui. É de criar, de oferecer um estudo de excelência do piano erudito. Que você vai realmente ter ali toda a base, vai aprender tudo sem nenhuma lacuna. Porque eu realmente percebia muitos alunos vindo sem... faltando coisa, mas você nunca fez um estudo. Não. Nossa, mas você nunca fez uma sonatina, já quer fazer uma sonata do Beethoven. Mas você fez uma sonata do Clemente? Você fez estudos do Czerny, já querendo fazer um estudo do Fiz Chopin? Tudo isso. Sonatina do Clemente. Então, assim, muito sem estrutura. Eu falei, gente, não, peraí, vamos estruturar esse negócio. Eu quero realmente oferecer uma coisa de qualidade, um estudo que o aluno vai realmente saber o que está fazendo sem se sentir perdido. Foi exatamente isso aí que me motivou. Show de bola. Olha, quem ainda não se posicionou, se posicione. Porque você vai ter pessoas que conversam mais com você, pessoas que realmente estão com você pela sua metodologia, pela sua trilha de aprendizagem, e o professor, o dono da escola de música, ele vai ter mais retorno no trabalho com os alunos, com as famílias que estiverem junto, porque você se posicionou e você tem pessoas que estão ali com a sua verdade, que acreditam naquela verdade. E se tem alguém que não faz parte disso, não quer esse modelo de aprendizagem, não quer esse repertório, não quer esse estilo, tá tudo bem. Tem outros lugares que ele pode aprender que ensinam tão bem quanto, que ele vai ter uma boa aprendizagem. Mas quando você se posicionar e tiver realmente a sua maneira de fazer o seu negócio de acordo com o que você acredita, que você faz de melhor, os resultados virão rapidamente. E é isso que a gente vê aqui com a Thalita, que é o momento que ela se posicionou, e você deve ter muitos alunos procurando a aula de piano popular todos os dias que você nega, que você fala que você não ensina. E se você for pensar nisso, você pegaria, não, eu vou perder aluno. Você pegaria esses alunos, mas você se posiciona e daí também você já atrai um público que faz parte disso. Exatamente. É como você falou, no começo eu tinha, às vezes, uma procura, mas eu quero tocar só o piano popular. E eu já falava, porque era realmente uma coisa que não tem a ver com o que eu ensino bem. Mas hoje, se você for ver, a procura do estúdio já é um público muito qualificado. Porque você educou seu público para isso. Então, quem procura o estúdio hoje, eles sabem que vai ter ali um acesso, né, ao ensino de piano erudito, com seriedade, que ele realmente ali vai aprender a ler partitura, vai fazer estudos, vai fazer um repertório aí bem organizado. Ele sabe que lá vai encontrar isso. Então, a gente nem tem alunos que às vezes procuram assim, eu quero tocar, enfim... alguma coisa que não seja o que a gente ensina, porque ali a gente realmente já fixou que isso é o que a gente faz, é um estúdio de piano erudito, né? E isso acabou já nichando o nosso público. Quem procura a gente, geralmente, já é assim, já sabe o que tá querendo. Não, eu tô procurando vocês porque eu quero fazer tudo certinho, eu quero estudar ali organizado, sinto falta, né, disso. E que, enfim, em outros lugares talvez não encontraria, e vice-versa também. Quando não é o meu público, eu falo, não é aqui que você vai encontrar. Infelizmente, eu não consigo te oferecer isso. Exatamente. E é o certo que é pra você, que é da sua maneira, que você tem segurança pra trabalhar. Uhum. E isso Putz, eu acho isso muito legal. E gostaria muito, se é uma coisa que eu queria que as pessoas
tirassem desse episódio hoje com a Thalita, é isso, de se posicionar, trabalhar com a sua maneira, com a sua verdade, que isso vai gerar muito mais resultado e segurança para você, para quem está com você e no seu negócio. Thalita, agora a gente estava falando do estúdio e que o estúdio virou uma escola. E como que foi esse processo, né? Você falou que começou com aulas online na pandemia. A pandemia foi um momento que eu cresci muito na internet também, que eu não imaginava. Mas foi um momento que quem realmente se dedicou e tinha um bom trabalho cresceu, né? Escalou. Então, como que está organizado hoje a sua escola de música? Quais são os profissionais que você tem ali? Quantos alunos? Como que como você faz a distribuição até de alunos entre os profissionais que trabalham com você? Conta um pouquinho mais de como que está estruturada a escola hoje. Bom, a escola, como a gente já mencionou, né? Eu já comecei ela com um método bem estabelecido. Então, assim, lá eu até falo assim, com os professores que a gente tem 3 fundamentos ali que o aluno tem que aprender, o que é a leitura fluente ali de partituras, ritmos, né? Toda a parte teórica. Fazer bem a parte técnica e repertório, né? Então, a gente sempre trabalha com esses 3 pilares ali no estúdio. E eu tenho hoje 5 professores assistentes que realmente seguem a mesma metodologia. Eu tenho até um plano ali de aulas no estúdio, né? Que eles têm que fazer com o aluno, as coisas todo o programa que precisa ser seguido, né? E a gente tem encontros a cada 2 meses entre os alunos, para cada um tocar o que está aprendendo. A gente tem recitais. Né? A gente quer, inclusive, até agora, criar turmas também de apreciação musical, turmas de música de câmara, porque eu acho que tudo isso, né, agrega muito ao ensino e ao aprendizado, né, do aluno. Então, os professores lá do estúdio, todos eles seguem o mesmo padrão ali de ensino, né, que eu comecei ali sozinha e acabou, assim, repassando tudo, né. Então, Você treina eles? Você faz treinamentos? Eu escolhi professores que eu já conheço, né, que realmente tem muito a ver com você. Que tem a ver comigo, né? Então, antes de tudo, eu já escolhi pessoas que eu sabia quem eram, como trabalhavam, né, como tocavam, se realmente tinha a mesma visão ali de ensino que a minha. Então, desde um primeiro momento que a gente já conversou, é tudo muito alinhado, assim, como a pessoa da aula já era um ponto de se ela iria entrar para dar aulas ou não lá no estúdio, né? Uhum. Então, é tudo realmente muito parecido à maneira que a gente trabalha. Então, antes de tudo, eu já quis realmente pegar profissionais muito qualificados, né? Que é um ponto que eu até falo aqui da minha escola, que eu... É um diferencial. Sim, que eu... Hoje, ali na minha escola, o que o professor está ganhando ali é praticamente 3, 4 vezes mais que eles recebem em qualquer outra escola. Que eu falei assim, eu quero um professor muito bom, eu vou pagar muito bem esse professor. E ele vai dar uma aula de muita qualidade, para garantir realmente a qualidade ali dos alunos, né? Uhum. Então, a gente realmente é uma família ali no estúdio. Eu gosto de sempre, então, todos os alunos, todos os professores, a gente se encontra, tem recitais, sai depois para comer... Sai pra ir pra concertos. Às vezes a gente tá ali no concerto da Sala São Paulo, sei lá, tem uns 25 alunos tudo do estúdio ali junto, né? Então, realmente foi dessa sensação, assim, de criar uma família, de criar uma comunidade, que eu acho que nasceu, assim, bastante o estúdio com o mesmo intuito, né? Então, eu acho super legal, porque hoje os alunos ali, às vezes um aluno meu encontra com o aluno do Vinícius, que encontra o aluno do Edgar, que são professores lá da escola, que eles se encontram, conversam, olha essa música que legal, olha o que você acha, a sua cara. Às vezes eles mesmos trocam o repertório, nossa, eu achei essa música a sua cara. E às vezes o próprio recital são de músicas que eles escolheram um pro outro, assim, é bem legal, assim, isso que a gente construiu lá. Show de bola. Você falou sobre a sua metodologia. Eu tenho uma mentoria de metodologia para educadores musicais e sempre tenho uma dúvida que é, metodologia é um livro? Eu vou criar um livro, eu vou seguir aquele livro assim do começo ao fim? Explica um pouco sobre... Não é isso, né? Na verdade, uma metodologia não é isso. Metodologia é você usar de repertório, atividades, exercícios, técnicas de vários autores que vão se conversando, se fundindo e que ali ele se torna
uma coisa só. Conta um pouco como que essa sua metodologia que você usa hoje com os alunos da sua escola, é uma metodologia baseada no que você aprendeu e na sua experiência prática de aula como professora, é isso? Sim, exatamente. Às vezes tem muita gente que pergunta, qual que é a metodologia? Que livro vocês usam? Eu falei, calma, não é assim. Não é que livro vocês usam, é muito além disso, né? A gente tem toda uma estrutura, um ideal ali de trabalho, né? Então, assim, o meu aluno, ele vai aprender a ler. Isso é uma coisa que é básico, né? Então, para aprender a ler, tem vários recursos, tem vários livros que a gente pode. Às vezes, um aluno se identifica melhor, se deu melhor com um método ali, às vezes, o outro se deu melhor com outro. Ou, às vezes, a gente mescla, peguei aqui um daqui, um do outro. Então, assim, às vezes a gente pega, dependendo, eu vejo o que o aluno tá precisando. Olha, ele tá precisando melhorar a agilidade. Então, eu vou ali nos estudos do Cherny, dou esse estudo aqui, eu sei que é para ele. Não, ele tá precisando melhorar o relaxamento. Então, esses exercícios do Brahms vai ser para ele. Mesclar, então, a gente tem sempre que dar ali um repertório barroco, misturar com, né, dar um classicismo, romantismo, tudo isso com uma forma organizada, né? Então, não existe, você vai seguir isso aqui, é uma grade de estudo, não é isso, né? Mas sim um ideal que todo aluno tem que passar ali por coisas básicas, né? Então, é de realmente ter ensinos básicos que todo aluno precisa passar, não necessariamente uma coisa engessada para todo mundo, que todos vão fazer igual, porque não é assim. Se a gente for dar as mesmas coisas iguais para todos os alunos, isso não vai funcionar. Tem uns que precisam trabalhar mais um ponto, outros precisam trabalhar mais a questão de relaxamento, outros precisam trabalhar mais a questão de agilidade, ou então de sonoridade, de saber as diferenças de toque entre períodos, né? Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que ver no caso a caso, com os alunos. Então, um professor tá vendo o aluno do outro, eu tô acompanhando todos os alunos, e aí a gente vai vendo a necessidade de cada um, né? Não existe aí uma coisa fixa, não é né? nada engessado, não é nada escrito em pedra. Há uma metodologia, há uma trilha, há um passo a passo, mas há a preocupação e a atenção para a individualidade de cada aluno. Sim, com certeza. É o que faz toda a diferença. Com certeza. Eu tô adorando tudo que você tá falando, porque é algo que eu sempre falo, mas que às vezes as pessoas demoram a entender e você tá falando a mesma coisa. Quantos anos você tem, Thalita? 28. 28, gente. Olha, parece que tem muito mais, né? Na experiência que ela tá trazendo, com essa carinha de menina mesmo, mas na experiência e realmente trabalhar com a verdade. Porque você fala com muita segurança. E você tem a segurança porque você trabalha com o que você acredita. Simples, e é simples assim mesmo. Não ficar inventando moda, copiando o que os outros estão fazendo com a sua verdade. Sim, eu sei o que eu sei fazer. Eu sei o que eu sou boa, o que eu sei fazer e o que eu consigo entregar bem. Isso aqui, gente, que eu tô propondo a ensinar para vocês, podem ter certeza que eu vou te ensinar muito bem. E também saber quais são os meus limites. De falar, não, isso aqui não é uma coisa que eu costumo trabalhar, não é o meu ponto forte, eu te indico outra pessoa. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que acabou me fortalecendo. Então, eu peguei muito por esse lado ali, de realmente trabalhar aquela coisa séria. Eu sempre falo, aqui são aulas, não que os outros, não é nesse sentido de seriedade que eu tô falando. Mas de realmente, assim, o tipo de aluno que eu quero atrair é realmente aquele que quer... Que está comprometido. Exato. Então, claro que você pode estudar só pra tocar, enfim... eu quero tocar só músicas populares, ou então só pro meu prazer, só as músicas... Você pode também. Uhum. Mas aí também a pessoa vai achar o professor ideal pra isso, que claro. Né, cada um precisa se encontrar. Claro, e o mundo tem muitas bilhões, trilhões de pessoas, tem professor pra todo mundo, né? Agora, conta um pouquinho pra mim, no estúdio... E na sua escola de música, como que hoje estão organizados os modelos de aula presencial, online, grupo? E você falou algo dos recitais que eu achei interessante. Você divide os recitais de crianças e adultos. Quais são os critérios para vocês? Porque isso é até um direcionamento e uma ideia de prática para as pessoas que estão te ouvindo poderem fazer. Como que surgiu essa ideia? Foi pela sua prática? Pela habilidade dos alunos? Como que você faz essa divisão de faixa etária até 15 é criança, eu tô curiosa para saber, depois de 15 é adulto, conta um pouco. O primeiro recital que a gente fez do estúdio, né, como era ainda pequeno, a gente fez com todos os alunos misturados, as crianças e os adultos, não tinha como eu criar dois. Mas à medida que o estúdio foi crescendo... E virou uma escola. Exato. A partir desse momento, não dava nem para eu fazer um recital inteiro. Sim. Ia ter o quê? 3 horas de recital? Não dava.
Ótimo que você falou. Pessoal, recital curto, 1 hora e 15 estourando, porque as pessoas não conseguem ficar tanto tempo e ele começa a ficar maçante, Sim, chato, né? as crianças não aguentam Sim. ficar ali mais de 1 hora e começa a virar aquela bagunça. E às vezes os próprios adultos também que estão ali tocando não querem ter a sensação que eles estão ali numa uma coisa infantil, né? Eles gostam de ter o grupo deles, de se sentir numa comunidade deles. Então, eles estão ali entre eles, com os mesmos sentimentos. Então, às vezes, um recital que tá a criança e adulto junto, eles veem as crianças ali correndo, nem aí, e eles lá quase morrendo. Mas essas crianças não estão nem aí, eu tô quase morrendo. Mas não pode se comparar com criança, né? É uma coisa que eu sempre falo assim, pros adultos. Mas é que elas são crianças, elas realmente não estão nem aí mesmo. A gente se cobra. Às vezes, eu até comparo muito as crianças. Tá vendo as crianças? Vocês têm que olhar um pouco mais pra eles. Eu mesmo fico, nossa, tá vendo? A pessoa tá tão tranquila. Essa comparação entre os adultos e as crianças é uma coisa que eu pego de lição pra mim, que realmente a gente, em relação à cobrança, né? Mas voltando aí pro recital, eu achei legal a gente ter essa divisão, até porque cada um pode tocar mais coisa do que aprendeu. Não fica aquela coisa, não, você tem 3 minutos. Né, aquela coisa super corrida. Então, assim, tem alunos que vão tocar 3 músicas, ele tem um tempo ali maior de apresentar o que ele estudou. E também de ter bem estipulado, né, o que é um recital ali das crianças. Elas se veem num grupo, tem uma comunidade delas, que as crianças são as amigas, e os adultos também. Então, às vezes, eu coloco temas entre os adultos. Olha, o recital dos adultos vai ser só de música de câmara, ou então quero fazer só de Chopin, vou fazer só de Beethoven, eu consigo fazer isso. E também para as crianças, só de música brasileira. Enfim, a gente consegue ali trabalhar de uma maneira diferente, que as crianças vão gostar, não vão achar chato, e os adultos também vão se identificar ali melhor com a sua vivência, né? Eu gosto de recitais temáticos. Eu acho que primeiro fica mais fácil de escolher o repertório, porque tem muito repertório. Então, vou fazer só de música brasileira. Acabou. Você já sabe o que você vai fazer. Eu tenho uma mentorada que acabou de fazer um recital. Ela trabalha com popular e ela acabou de fazer recital só de temas de Hollywood, de filme, e ficou muito legal. Para o público que vai assistir, ele já espera aquilo, sai com um gostinho de quero mais. Pra gente que organiza, é muito mais fácil de organizar repertório, porque tem muita opção de repertório, é praticamente infinita. E o próprio público que vai assistir já sabe o que esperar, né? Então é muito legal, assim, as pessoas já até se fantasiam daquilo, né? Cria todo um clima, eu acho. E você estava perguntando em relação às aulas, que também a gente tem aulas online, né, no estúdio. Conta mais. Então, hoje, praticamente, assim, a gente tem 120 alunos e metade disso são aulas online. Então, vamos só colocar aqui, temporizar o 11. Nós estamos em novembro de 2023 e você tem 120 alunos. Daqui a um tempo, vamos ver, para lembrar desse dia. Exato, a gente quer crescer, né? Vamos Vai. ver daqui a um ano como é que vai ser. Depois você me conta, daqui a um ano a gente conversa. E metade dos alunos, eles fazem aula online. E mesmo assim, com os alunos online, a gente tem os recitais deles também, né? Então, esse final de ano é uma loucura. Por exemplo, o recital vai ser agora. Vai ser das crianças, depois dos adultos. Na semana que vem vai ter a audição online também, né, que a gente entra num grupo, todo mundo se vê, se conversa, Legal. pra gente ter também esse senso de comunidade entre os online também, né, que eles não estão de fora disso, de realmente se sentir que vão participar. E além disso, tem muito aluno que faz aula online e que tá vindo pro recital presencial, então eu acho isso muito legal, né. Uau. Então, às vezes tem alunos que fazem aula, sei lá, 1 ano já e eu não conheço, vou conhecer agora, semana que vem, e isso é muito legal. Então, vira um final de semana que todo mundo se encontra, vem aluno do Nordeste, outro do Sul, né, uns de Goiás, a gente se encontra nesse final de ano, a gente se conhece, e aí... Só que além disso, a gente também faz o recital online de encontros, e eu gosto de fazer a cada 2 meses, né, pra não perder pra não ficar uma coisa assim, perdeu, né, de realmente estar sempre se encontrando, manter motivado, né, porque... a apresentação, o recital, ajuda a manter o aluno motivado. Com certeza. Enfim, é um aluno que fica ali na sua escola, né? Com certeza. E você tem alunos também que são inscritos e participam de concursos. Não são todos os alunos que têm perfil para prestar em concurso. Conta também um pouco como que você reconhece num aluno quando ele tem o perfil, como que você prepara, como que a família participa. Porque para um aluno estar em concurso, eu digo porque eu já participei de 2 concursos. A família tem que estar junto.
né? Para você ganhar o concurso, mais ainda, né? A família tem que estar muito empenhada nisso. Então, como que é esse trabalho também dentro do estúdio para os alunos? Eu acredito que eles não são obrigados, são realmente para os alunos que têm perfil para isso. Como que você já percebe que ele tem perfil e como que você faz esse trabalho de encaminhamento? Nesse momento, eu tenho 3 alunos no estúdio Deixa eu fazer uma pausa, então. De 120, são 3. 3 alunos. Ótimo, porque também é muito específico. É um Sim. público que é minoria e é muito específico. A minha aluna mais velha, que é a Estela, ela fez 14 anos agora, me procurou no começo do ano passado, foi em abril. Ela já tocava piano e ela queria muito seguir carreira, mas enfim, não tinha ainda tido um direcionamento que ela gostaria de ter encontrado. E ela chegou em mim, faltando 2 meses pro concurso lá em Curitiba, o Edna. E ela, olha, eu me inscrevi, eu vou participar. Aí eu, meu Deus. E você vai ter que me preparar, se vira. Exato. Foi literalmente isso. Eu falei, então bora. Eu Pra não você gosto que de fazer adora coisa mal desafio, feita. Então, prato gente, cheio. eu lembro que eu dava às vezes 3 horas de aula, assim, pra ela. E ela nunca tinha tocado em público. Detalhe, ela é do Uau. interior, ela nunca tinha tocado em público. Eu tava ainda bem no nível intermediário, faltando muita coisa ali pra melhorar. E a gente pegou assim, 2 meses. Eu falei, não, eu não vou levar mal feito, não vai falar que é meu aluno. E é uma coisa meio mal feita. E mesmo assim, com a primeira apresentação dela, ela concorrendo assim com gente que tinha anos e anos de piano, com experiência, ela ainda pegou uma segunda colocação, né? Uau. Peguei assim, ela 2 meses realmente, mas aí, e como você estava falando, é uma preparação que vem de casa, né? A mãe apoiou isso. A mãe não apoia ela a querer seguir essa carreira, a querer estudar, né? Investe nisso, né? Então, investiu em trocar um piano, dar um piano melhor, em realmente entender que ela precisa de ter o tempo dela de estudo, em silêncio em casa, incentivar isso. Eu também tenho um outro aluninho, o Gabriel, que já participou de concursos, e sempre foi um aluno que ele gosta, né? Que eu acho que tem que partir também muito Sim. da criança, né? Essa coisa de participar de concurso tem que vir dele. Eu acho que não dá pra ser uma coisa maçante, que você fica obrigando ali a estudar. Mas quando você vê que tem um aluno que já se despertou a estudar, tem essa disciplina, tem esse interesse, e os pais apoiam, de realmente falar assim, você tem que sentar, você tem que estudar todos os dias, não tem dessa, assim, de um dia, não... Todos os dias tem que sentar, estudar pelo menos 2 horas, tem que ter todo um cronograma aqui de estudo, então não é milagre, né? Tem, assim, quer participar de concurso? Beleza, eu vou conseguir te preparar muito bem. Uhum. Mas precisa saber que aí o estilo é outro, né? O estilo ali que não é só a professora que faz. É muito mais em casa. O trabalho ali é realmente muito mais de você orientar e os pais em conjunto seguir ali todo o cronograma, né? Show de bola. Thalita, agora sim, faz de conta que o Moisés não tá aqui, que ele tá ali sentadinho assistindo, mas todo mundo sabe que você é casada com um músico também. Eu não tenho essa experiência, meu marido é normal, ele não é músico. Como que é ser casada com um músico e trabalhar juntos? Porque o Moisés, ele tá junto com você na sua escola de música. Então, como que é? Primeiro, como vocês conheceram? Se foi possivelmente tocando, acho eu. Mas conta aí qual é a real da história. No Tinder que não foi, né? Eu acho que foi tocando presencialmente. Conta como vocês se conheceram e como que é essa construção de vida que não é só pessoal, é profissional também. Se isso se funde, se vocês concordam sempre, se vocês têm divergências, qual é a personalidade que cada um tem. O meu marido, mesmo não sendo músico, eu tenho uma personalidade muito mais arrojada e ele muito mais pé no chão. Então, a gente se funde nesses momentos e toda a decisão que eu vou ter, como ele não é músico, mas ele sabe do meu trabalho, eu peço, e ele também, e agora como mentor ainda, ele tem uma empresa, né? Então, eu mentoro ele em vários momentos ali. Conta como que vocês fazem esse casamento aí, pessoal e profissional. A gente se conheceu, eu era bem novinha, eu tinha 13 anos. Foi quando a gente começou a namorar. Ele tinha 15. Uau! Então a gente tá junto, tem o quê? 14, 15 anos. Tem Show. bastante tempo. Foi realmente tocando. Eu fui solar com a orquestra que ele tava tocando no naipe. Ele é da mesma cidade sua, Sim, Natal? a gente de Goiânia. E eu fui solar com a Orquestra Jovem de Goiás. E na época ele era o chefe de naipes dos violoncelos.
E Mas eu com toquei. tantos músicos, tantos naipes, o que tinha ali no Moisés? Porque pianista era só uma, mas músicos tinham muitos. Ele foi atrás. Ah, tá. Então já entendi. Muito bem, Moisés. Gostei. Já querendo, vamos tocar junto, foi aquela coisa, já começou a mandar repertório de música de câmara, vamos tocar junto, vamos fazer o concerto tríplice do Beethoven, sabe aquelas Show. coisas? Mandou e aí bem. a gente foi alguém que eu encontrei no meu mundo, né? Que até Legal. então eu não tinha. Eu estudava, eu era a estranha, né? A deslocada. nenhuma amiga, enfim, estudava música, nada. Ah. Então foi literalmente isso. Mas, E daí falando vocês hoje, casaram, você tinha quantos anos? eu tinha 19, E ele? 21. Isso. Show. E aí, como que tá hoje? Então, e aí hoje, o Moisés é a pessoa que me impulsiona, assim. Então, Show. eu sou mais pé no chão, eu sou mais medrosa. Tá. Então, eu não queria crescer. Aí ele falava, não, olha aqui, daqui 3 meses a gente vai estar com outra sala. E ele já tá falando que vai alugar a sala do lado. E eu já tô assim, Moisés, calma. Adoro. E Eu sou do time do Moisés. ele é super assim, pensa pra frente, vamos crescer, você consegue, Empreendedor. bora. Ele é. Então, vamos dizer que ele que tá por trás aí de tudo. Eu tô ali indo e ele me guiando, né? Então, inclusive, ele até tocava no Teatro Municipal, pediu demissão, tem o quê? 2 meses? Uhum. Menos, não sei. Pra realmente ele ficar ali no estúdio por 100%, né? Porque tava ficando muito pesado pra mim. Então, inclusive na pandemia, quando tudo fechou, ele que me incentivou. Vai pra rede social. Você tem muito que mostrar. Vai tocar. Vai dar aula. Você, enfim, você consegue. E foi isso. A gente começou a criar a minha sala. Os alunos cresceram. Ele tá ali, a gente tem que crescer isso, né? Seu nome tá muito forte. Você tem aí enfim, uma possibilidade, né, de crescimento. E aí ele foi, contra a minha vontade, alugou a sala do lado. Eu não queria. Eu falei, isso não vai dar certo, a gente só vai gastar dinheiro. Quando viu, também, em 3 meses, já não tinha mais como aquilo tava faltando. Então, foi tudo assim, ele que decidiu. Aí ele foi, alugou um outro lugar maior e ele que pensou em tudo, né, vamos crescer, a logo, as aulas. Ele que hoje é quem tá ali supervisionando tudo também, né? Em todas as outras coisas, porque No que eu não marketing, no queria, administrativo, no financeiro, na logística. porque eu falei assim pra ele, tá pesado pra mim. Eu sei dar aula bem de piano, agora essas outras coisas aí, de tudo, tá ficando pesado, né? Porque ele sempre me ajudou, mas também ele lá na orquestra, também, ele tava pesado pra ele, tava pesado pra mim, Sim. né? Porque a gente não faz ideia de tanto de coisa que surge, né? Não para. Dar aula de piano é o de menos. É o de menos. Então, né? assim, eu tô ali... Tudo que tá por trás do negócio. Não para. É aluno ali chegando. Mas tal coisa. Vamos organizar recital. Vamos ver teatro. Tudo. Aí eu falei, vamos sentar. Resolver. Eu lembro que a gente tava, assim, na academia. Que a gente faz academia junto. Eu falei, mas por que você não pede demissão? Foi assim. Conta mais como foi esse dia. Foi muito louco. E ele aceitou. Aí ele, acho que eu vou pedir demissão. Aí ele chegou lá em casa, tomou um banho, foi e pediu demissão. Uau! Foi desse jeito, né? Ninguém acredita, e todo mundo assustou. Nem meus pais sabiam. Aí eu contei, assim, pra todo mundo no mesmo dia. Foi realmente assim, a gente tava malhando. Eu falei, sai de lá. Aí, isso foi, acho que, a única decisão corajosa minha, porque eu não sou corajosa, não. Mas nesse sentido, eu acho que eu incentivei. Acho que ele precisava, né, desse apoio meu, de realmente fazer isso. Precisa desse equilíbrio na relação, né? Mas nesse dia, foi realmente assim... Todo mundo levou um susto. Aí ele chegou lá no RH. Eu quero pedir demissão. Todo mundo, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas decidi hoje. Foi isso. Aí ele saiu. E agora a gente tá ali junto, cuidando de tudo. Ele é meu parceiro ali, né? Show. E você tá gostando? Que ele veio junto, sim, já tá com tendo certeza, né? resultado. Porque aí eu consegui agora já folgar bastante coisa, assim, porque é cansativo, né? Sim. Você sabe? Sim, claro que sim. Então, assim, eu dou muita aula por semana, né? A gente tava até conversando aqui antes, que eu tô com 36 alunos. É coisa demais pra ainda dar conta de tudo. Eu tava pirando. Vou te dar uma solução boa pra isso. A gente vai conversar depois aqui no off. Como você resolver isso, porque você também precisa de um tempo para fazer a gestão de metodologia.
de alunos, de relações, de conflitos. Porque 120 alunos tem coisas super legais, mas tem coisas que às vezes não são legais e você tem que sentar e resolver isso. E a responsabilidade é minha, E a responsabilidade então, é eu sua. tenho que estar ali vendo tudo, se os alunos estão satisfeitos, o que os professores estão ali trabalhando com ele, eu tenho que acompanhar tudo, ver o processo ali de aprendizado de cada um também. Então, assim, tava demandando muito tempo mesmo, ver todas as outras coisas aí, de financeiro, enfim, tava realmente pesado. Você faz formulário de avaliação do trabalho todo final de ano com os alunos? Formulário no Google? Não faço, mas é uma coisa que eu já Faça. conversei com ele, que eu falei assim, mas acho que a gente tem que fazer aí uma coisa de ver com os alunos, até pra gente melhorar, buscar... Feedback. Exatamente, era uma coisa que eu tava conversando semana passada com ele, eu falei, a gente tem que montar algum... Porque foi tudo novo, né? Sim, eu comecei o quê? Ano passado. Esse ano foi quando eu abri uma nova sala, ou seja, tem menos de um ano realmente que eu tô com uma escola. Tem menos de um ano, então foi tudo assim... muito rápido, até a gente processar tudo, né? Então, foi um boom. Realmente. Que teve. Isso é fruto do talento, do posicionamento, do profissionalismo e de uma entrega com muita qualidade que vocês fazem, né? Mas aproveita que agora vai ter recital, semana que vem. Acabando o recital, faz um forms no Google, perguntando o que eles estão achando das aulas, se eles gostaram do recital, do local do recital, do repertório, se tem algo a acrescentar, se tem algo que não tá legal que poderia melhorar. E você manda para todo mundo, não é todo mundo que vai responder, mas os feedbacks que vierem, você acata para atender cada vez melhor esse público e ir alinhando o seu trabalho. E feedback é um ato de amor. A gente fala, vou receber um feedback, vou ter alguma crítica. Mas isso é um ato de amor, porque você vai melhorar o seu trabalho para eles mesmos. Então, feedback é muito importante. E às vezes vem alguma crítica, alguma coisa negativa, que às vezes nem é pessoal. É alguma coisa mesmo da logística, sei lá, de um horário. Meu horário às 3 da tarde não tá bom, quero às 5. Assim, você fala, nossa, é só isso se eu trocar? Minha escola fica perfeita para ele. Então, são coisas que... Sim, é uma coisa que eu já tô pensando em fazer. Faça, então. Sempre buscando ali a melhorar a qualidade, né? Com certeza. Que é uma coisa que eu prezo muito, muito. Depois você me conta. Olha, fica a orientação e o direcionamento aí para todo mundo fazer formulário de feedback, final de ano, final de semestre. Final de semestre já, cada 6 meses já dá para fazer. Porque em 6 meses muita coisa aconteceu e a gente pode arrumar muita coisa ali, né? Isso garante menos evasão de alunos mais comprometidos. Isso é muito show. Agora, estamos finalizando 2023. Qual é a sua projeção? Não seu sonho, porque eu acho que sonho a gente tem também, mas você já tem algo muito concreto. Então, pelo que você está percebendo agora, qual é a sua projeção para Thalita e para a Escola de Música Thalita Gondim no final de 2024 já? Acho que realmente crescer, a gente quer chegar em 200 alunos. Essa é uma meta, né? E a outra meta é de oferecer mais experiências ainda ao aluno, né? Então, além de aulas de piano, a gente oferecer aulas de apreciação, aulas de história da música, aulas de música de câmara. Eu quero ter recitais no meu estúdio todo mês dos alunos. Então, por exemplo, agora... uma semana depois do recital da escola, a minha aluna Estela vai fazer um recital solo lá no estúdio. Então, eu quero criar realmente séries de música de câmara, séries de recitais, de realmente criar uma instituição musical, de vivência mesmo, né? Não só aulas de piano, mas de realmente ali ser um lugar diferente em São Paulo, de específico para esse público, né, sedento ali, que quer conhecer mais, que quer, às vezes, não tá com tanto tempo para estudar, mas quer ouvir, quer viver um pouco mais isso, apreciar. A gente quer construir melhor ainda a nossa escola nesse sentido, né, de crescer os alunos, mas não só crescer alunos em si, mas também o que a gente oferece. Crescer o seu legado. Porque nada mais é do que o seu legado sendo escalando, né? Sendo escalável, que é o seu legado, a sua verdade, a sua metodologia que está escalando e chegando para mais pessoas. Thalita, primeiro eu quero te agradecer demais pela presença aqui nesse podcast. Obrigada Obrigada por ter vindo.
Obrigada pelo aceite do convite. Muito obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que tempo é algo precioso, tempo a gente não estoca. E você aqui trouxe o seu tempo não só para o Pode Sim, mas também para tantos músicos e musicistas e donos de escola de música como você, que estão aqui aprendendo com você e se inspirando com o seu trabalho e com a sua história. Agora, se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo no WhatsApp e que todo mundo que está assistindo e está ouvindo aqui conseguisse ler essa mensagem e realmente colocar em ação e praticar. O que você escreveria ou mandaria uma mensagem de áudio para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente? Eu mandaria principalmente para os adultos que amam a música e acham que não é mais possível, né? Eu mandaria para não desistir desse sonho, dessa vontade de buscar uma excelência, independente da idade que estiver, que é possível e que a vida com música é muito melhor. Acho com que seria certeza. isso. Maravilha. Fechou com chave de ouro. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. Agradeço o convite e a confiança. Imagina, foi um prazer ter você aqui. Desde que eu te vejo na internet, a gente percebe a seriedade, a qualidade do seu trabalho, mas a seriedade e o quanto você põe de amor nisso e o quanto isso vem florescendo e o seu legado vem sendo deixado e tão nova, tão jovem e tem um caminho lindo para percorrer e eu tô sempre te aplaudindo, pode ter certeza. Muito obrigada. Viu? Espero que você tenha gostado desse episódio aqui do Pode Sim. Se inscreve no canal, nós vamos deixar aqui todas as informações da Thalita, das redes sociais, para que você também acompanhe o trabalho dela e eu te espero no próximo episódio.